Imensurável prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de intensivo, começando nossa primeira semana de setembro. Então vamos lá, apavora não, tá comigo, vamos tranquilo, vamos fazer exercício depois. Hoje é a aula de renascimento e mercantilismo. A gente tem um quê também de absolutismo, mas é que o absolutismo a gente vê mesmo na aula de filosofia. A gente vai falar sobre os teóricos do absolutismo, mas o contexto é o mesmo. A gente está no séculos 15, 16, chegando ali um pouco no 17. Então é sobre isso. O mercantilismo, por exemplo, vai até o 18, na verdade, né? Mas é o contexto, são temas que estão convergindo. Um vive com o outro ali, tá bom? Então é isso. Lembrando que está na descrição aqui, o primeiro link da descrição é o conteúdo material dessa aula para vocês já baixarem. O segundo link aqui da descrição é o link do canal Renologia que o Thiago está fazendo lá semanalmente, revisões ao vivo de biologia. Eu ouso dizer que é hoje o canal de biologia que tem mais conteúdo no YouTube Brasil, tá bom para vocês aí. Então, vamos lá, eu sei que vocês estão gostando muito dessas aulas. Lembrando, eu vou explicar o feeling, o momento, o que é cobrado de fato. Isso aqui é uma aula de intensivo, então a gente não vai ficar aqui enrolando mais do que eu já tô, Pedro. Vamos lá, abrimos aqui. Por que abrimos o mundo, o mapa mundi? Eu estou chamando essa aula de mundo moderno, porque a gente vai pegar aspectos do mundo moderno, né? Por que o mapa mundi, focalizando aqui, olha aqui, a Península Itálica? Porque é ali que a gente vai ter, vamos falar primeiro de Renascimento, é ali que é a porta de entrada para a Europa, para o renascimento cultural. Daqui a pouco eu passo as informações. Não só o cultural, mas o urbano e o comercial também, que a gente já viu na aula de Idade Média, de Baixa Idade Média, certo? Nossa última aula. O que é o Renascimento? É cultura, é cotidiano, é troca. Aqui a gente vai chamar de o ser humano. O que é o ser humano moderno? Isso está ligado a mentalidades. O ser humano busca se conhecer e conhecer o mundo. E por que a gente costuma falar a Itália o centro, ou na verdade, o berço do Renascimento? Porque olha só a localização da Península Itálica rente ao mar Mediterrâneo. Quando nós tivemos lá no século XI as cruzadas buscaram chegar aqui nessa região aqui, região das cruzadas. Aqui a gente tinha Constantinopla, certo? Então, boa parte das saídas da Europa se davam pelo Mediterrâneo. Conhecer o mar Mediterrâneo era uma tarefa fundamental para quem vivia na Península Itálica. Então, ali você teve portos comerciais, você teve feitorias, você teve entrepostos comerciais importantes. Então, o que a gente está falando é de cultura. A Itália se torna um berço da cultura, ou pelo menos dessa diversificação e dessa pluralização cultural. É a porta de entrada do ponto de vista europeu, certo? Então é ali que você começa a ter essa explosão de mentalidades, de cultura. Dito isso, as questões sobre. Aqui é importante dizer para vocês, rapidinho, especificamente no Enem e a outros vestibulares também, questões sobre renascimento e questões sobre mercantilismo, a gente vai ver daqui a pouco como é que elas são cobradas, mas o que você precisa ficar de olho? Em características. O que é cobrado sobre mercantilismo, o que é cobrado sobre renascimento é característica. Então você precisa guardar essas características para poder fazer as questões. Então você tem que falar. Então eu fiz aqui em tópicos as principais características do renascimento cultural, depois em tópicos as principais características do mercantilismo para você guardar. Então tá lá no renascimento cultural que eu falei para vocês. É a transformação do homem moderno. Eles falavam do homem moderno, né? O ser humano moderno, a vida intelectual. Ele passa a acreditar em mais coisas, ele passa a conhecer mais coisas. Nós, seres humanos, somos curiosos. Tem um ponto de vista econômico, que aqui é fundamental entender também, mas existe o ponto de vista da curiosidade. Professor, o descobrimento do Brasil. Descobrimento do ponto de vista português, tá? Do ponto de vista europeu.
ele faz parte do mercantilismo? Faz, porque é do ponto de vista do mercantilismo econômico, mas caiu minha câmera, logicamente, né? Mas do ponto de vista do renascimento, voltando aqui, ó. Gente, minha câmera é assim mesmo, tá? Não liga não. Do ponto de vista do renascimento, ele também faz parte. Por que que ele faz parte também do ponto de vista do renascimento? Porque é a questão do conhecimento. Do ponto de vista europeu, eu falo assim, eu preciso conhecer, eu quero o que tem ali? O que tem ali depois daquele mundo, depois dessa porção de água? Então, é uma característica, aqui a gente deu o conceito geral. O renascimento, ele sempre vai se colocar como a oposição ou um avanço, principalmente científico, tecnológico, artístico, em relação à Idade Média. Então é ele que vai criticar a Idade Média e vai falar que a Idade Média era um período de trevas, principalmente por conta da igreja. No Renascimento tem igreja, tá? A igreja continua forte, o papado continua forte, mas é um pouco diferente, porque antes na Idade Média, a igreja tinha o controle da educação. Tudo era em Deus, era o providencialismo, né? Tudo era por Deus. No Renascimento, as pessoas começam a falar: não, é além disso, eu posso acreditar em Deus, eu posso ter minha fé, mas eu crio, eu transformo. Então, eles vão chamar a Idade Média de período de trevas, sabe a Idade das Trevas? Treva é o quê? Falta de conhecimento. Quando está na escuridão, lembra do mito da caverna de Platão, meu cachorro latino ali? O fundo, né, da caverna é aquele mundo limitado que você vive. Fora se abre. Então ele fala, a gente saiu desse período sombrio, tá? Mas eles tentam resgatar uma influência do que tinha antes da Idade Média, que segundo os seres humanos modernos, né, os renascentistas, você tinha mais explosão, você tinha mais busca por conhecimento, que é em Grécia e Roma. Eles falam que a Idade Média meio que fechou o mundo, sabe? A gente sabe que, a gente viu aqui, inclusive, na aula passada, que a Idade Média era muito diversa, tá para além do que a igreja pensava, mas o Renascimento ele não queria fazer isso, ele queria fazer uma narrativa de que a Idade Média era só sombras, né? Então, de fato, existem inovações científicas. Quando a religião, a educação sai do controle da Igreja Católica, logicamente que você tem um avanço científico nesse sentido, lógico. O cachorrinho andando aqui, se ouvir a patinha é ele, tá? Então eles falam assim, a gente vai pegar uma influência greco-romana, que é da filosofia, nas artes, aquela noção de belo do mundo greco-romano, das curvas. Daqui a pouco eu vou passar umas obras de arte para vocês, mas vocês vão ver uma aula especificamente de Renascimento focada aqui para o Enem para vocês, com a Marília, tá bom? E aí a gente tem alguns conceitos aqui. Eu repeti aqui, peraí, deixa eu só trocar isso aqui. Opa, eu já mandei ver na outra imagem aqui para vocês que eu quero mostrar. Mas deixa eu só tirar aqui, porque o humanismo ficou repetido aqui pra gente. Tá bom? Pronto. Resolvido. Então, o que nós temos aqui? O humanismo. É isso que eu estou falando já, logo de cara para vocês. É a defesa do livre-arbítrio, que, em oposição ao que se acreditava na Idade Média, são dois conceitos aqui muito próximos, tá? O humanismo e o antropocentrismo. Humanismo no sentido de que é você, ser humano, que faz as suas coisas. Ah, mas professor, eu já ouvi um conceito de humanismo cristão. É isso aqui que a gente está falando, tá? Então é o humanismo, vou colocar até aqui, ó. Cristão. O que é isso? O ser humano ele pode acreditar em Deus. Tem aqueles que não são cristãos, logicamente, mas aqui o número de pessoas que não acreditam em Deus aumenta, logicamente, aqui. Começa a se buscar mais inovações científicas, mas os que continuam acreditando em Deus, mas que conseguem conciliar muito bem fé e razão. Isso aqui é um avanço, inclusive, do que a gente vê em Idade Média com a escolástica, com a escola filosófica de São Tomás de Aquino e Santo Anselmo da Cantuária, que tenta falar, ó, dá para conciliar a busca por um conhecimento com a sua fé. Tá? A gente vai ter essa aula aqui, acho que é a próxima aula de Idade Média que a gente tem de filosofia, deve sair amanhã, se eu não me engano, tem que olhar o cronograma. Que aí eu já vou preparar ele e gravar. Mas é o seguinte, eu continuo acreditando, mas eu também acredito na minha capacidade. Esse é um humanista. Esse é um humanista que ele fala assim, eu sou um humanista no sentido de que sou eu, sabe?
E o antropocentrismo é justamente essa ideia. Eles são conceitos próximos, que é o ser humano é o centro. É em oposição ao teocentrismo, de que Deus é o centro, ou ao providencialismo. O que é o providencialismo? Deus é resposta para tudo. Eles falam, não, eu posso acreditar em Deus, não tem importância, mas sou eu que faço as coisas, que crio as coisas. Eu acredito na minha capacidade, eu não espero uma providência divina sobre a minha vida. Compreenderam? Então é isso. Tudo isso é de acordo com o conhecimento que foi sendo adquirido, como eu falei para vocês, através das vivências. O ser humano é uma cultura, ele é uma busca por cultura, certo? Nas ciências, vamos lá, existem descobertas por conta de tudo isso que a gente está falando, que são baseadas na investigação, né? Então nós temos, por exemplo, o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, certo? Que vai se opor ao que se pensava há muito tempo, até no mundo antigo você tinha esses pensamentos assim, que era a oposição ao geocentrismo, de que na verdade a Terra é o centro, sabe? Os outros astros giram em torno das terras. O Nicolau Copérnico, através de investigações físicas, matemáticas, ele chegou a essa conclusão de que, na verdade, nós estamos em movimento girando em torno do Sol. Seguindo o Copérnico, mais para frente a gente vai ter o Galileu. Ah, professor, mas serão perseguidos pela igreja? Vão. O próprio Leonardo da Vinci também vai ter lá, a hora que a igreja vai falar, ó, tá investigando demais. Porque a igreja ainda tem força, a igreja ainda exerce a Inquisição, a gente vai ver isso em Contra-Reforma. Ela reergue o Tribunal do Santo Ofício, fala assim, ó, não acredita, ela ainda tem muito poder. Mas esse poder não é mais tão controlável, isso que eu quero que vocês entendam. E ela coloca a gente para morrer na fogueira, sim. Ela coloca a gente para morrer na tortura, certo? Então você tem descobertas científicas. E um outro ponto, dois pontos aqui agora que são devera importantes para a gente entender o Renascimento, são o hedonismo, que é uma herança da cultura greco-romana, que é a busca pelo prazer. O ser humano agora ele quer sair dessa privação em Deus e buscar prazer no seu cotidiano. O que te dá prazer? Aqui a gente está focando muito na vida privada. O meu privado a mim pertence. Não a você, não à igreja, não aos outros. Isso vai se fazer muito na arte. Sabe quando você vê as imagens renascentistas que as fisionomias são todas com uma estética do prazer? É isso. Isso se reflete na arte. Não é só na arte, isso é na vida. Esse hedonismo, essa busca por prazer, é o que te dá prazer? O meu prazer é fazer tal coisa. Ah, mas a igreja não interessa se a igreja antes não permitia. A gente não está mais na Idade Média. Certo? Vai ter muita sacanagem? Vai, pode ter também. Na Idade Média também tinha, tá? É que agora eles têm menos medo. É isso que eu quero dizer para vocês. E aí, como a gente está falando de arte, a arte, o que a gente precisa entender é que a arte no Renascimento ela não está separada da ciência. Vou colocar, é muito importante colocar isso. A arte não está separada da ciência. Na própria arte, eles vão buscar formas geométricas, matemáticas, vão buscar o estudo do corpo, que é fundamental no Renascimento. Então, você tem estudos de anatomia. Ah, mas o cara lá não tem nada a ver, ele não é médico, Michelangelo e tal. Pois é, mas nas suas esculturas ele estudava o corpo humano. A arte não está separada da ciência, ela está indo ao encontro da ciência. Tá bom? E aí você tem um mecenato, uma prática muito comum que começa no Renascimento, que é a figura do mecenas. O que é um mecenas? São aqueles caras ricos que podem ser nobres, podem ser grandes burgueses que ganharam fortunas ao longo do tempo, pode ser até membros do clero, papas que foram mecenas, que financiavam artistas. Seguinte, eu quero uma obra de arte sua na minha casa, eu quero uma obra de arte sua no meu palácio, eu quero uma obra de arte sua na minha igreja, na minha basílica. Foi assim, por exemplo, com Michelangelo, que teve que pintar o teto da Capela Sistina. Então eu vou financiar, vai entrar o quê? Dinheiro.
Nós estamos falando, do ponto de vista econômico, de uma relação capitalista. Aqui nós estamos focando também na questão do lucro e do privado, no individualismo. Guarda essa palavra, individualismo. Artistas no Renascimento passam a ganhar dinheiro. Na Idade Média não ganhavam, na Idade Média eles nem assinavam obra porque não era interessante o individualismo. Era interessante o que era de Deus, era providência. Então a gente já está falando de um outro mundo. Ah, mas não é o capitalismo industrial. Não é o industrial. É uma parte do capitalismo comercial, do mercantilismo. Por isso que as questões estão relacionadas, tá bom? E aí o termo. Então, o mecenas, às vezes, ele era um mecenas de um artista para a vida toda. Ele era um mecenas. Vai assistir um filme que já é no barroco, tá? Mas é que o barroco ele tem uma extensão do Renascimento. Do barroco holandês, que é uma história que em parte é fictícia, mas tem uma base real ali por causa da arte que é real, que é do Moça com Brinco de Pérola. Isso é na Holanda, isso é no Países Baixos, que tem um mecenas que fala assim, ó, eu quero que você pinta aqui a minha esposa. A Moça com Brinco de Pérola acabou não sendo a esposa dele. Mas vai assistir esse filme, Moça com Brinco de Pérola, que é sobre um artista dos Países Baixos. Lá ali tem até uma questão de protestantes e católicos, ali tem mais contexto, chamado Johann Vermeer. Tá bom? Eu sempre indico esse filme aqui, acho sensacional. Vamos lá então. Giorgio Vasari, pintor e escritor italiano e arquiteto, né? De Florença, pintor e arquiteto, desculpem, de Florença, o berço, um dos berços desse renascimento, foi o primeiro a utilizar o termo renascimento. Estamos renascendo. Ah, por que renascer? Está renascendo da onde? Nós estamos saindo da Idade Média, onde estivemos apagados. Estamos entrando agora na Idade Moderna e renascendo. Da onde? Do mundo greco-romano. Igualzinho? Não. Influência é uma coisa, cópia é outra. Por isso, a busca por conhecimento, o comércio, sabe? A estética do belo, a estética da vida, que a estética não é só na questão física, nós estamos renascendo como um modelo que se escondeu durante a Idade Média. Tá bom? Então vamos aí trazer algumas artes. Aqui eu só trouxe 2 exemplos de arte medieval para vocês verem que dá uma diferença gritante. É importante destacar que aqui, nas artes, na história, na antropologia, a gente não trabalha com o melhor e o pior. Pode ser o que te agrade mais ou menos, aí é uma questão pessoal. Mas não existe o melhor nem o pior. Aqui nós temos uma arte bizantina e uma arte carolíngia. Então, a arte bizantina, do Império Bizantino, Império Romano Oriental, né? Império Romano do Oriente, e a arte carolíngia, que foi produzida a região da Europa Central, onde depois a gente teve o Sacro Império Romano Germânico. Então, qual que é o foco? Há uma questão de centralidade na arte, que é o foco, ela está distante de qualquer tipo de ciência aqui. Por quê? Porque eles não estão preocupados com estética, com fisionomias, com física, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em passar a imagem divina. Então a imagem é central, ela é desproporcional e ela não tem quase nada de fundo, noção de planos. Por quê? E não tem assinatura basicamente de artistas. Alguns assinavam sim, mas era muito raro. Porque o que importa é Deus. Mas a gente chega no Renascimento e segue as inovações científicas. A gente tem vídeo aqui explicando por que a Mona Lisa é tão importante. Há uma questão de fundo, postura 3/4 de tridimensionalidade, há uma questão de sombras, há uma questão de cálculos matemáticos de Da Vinci. Então, se você for olhar, e não é uma figura religiosa. Pode ter figura religiosa no Renascimento, como tem, mas não é uma figura com foco na religião. Nem melhor, nem pior. Diferente. Tá? Para a gente só ver aqui mais algumas obras. Uma das obras que inaugura o Renascimento lá em 1498, o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Professor, Vênus, deusa romana, do amor.
Mas existem elementos de anjos aqui, misturando com uma cultura judaica, né, com uma cultura cristã depois. Mas olha a noção de distância, o nu sendo retratado, as figuras, a figura muito serena ao hedonismo. Tá vendo? Seguindo aí. Aqui, importante, Academia de Atenas, de Rafael Sanzio, com filósofos gregos. A gente sempre usa essa tela, essa imagem, que é fundamental aqui. No centro, Leonardo da Vinci, alguns vão dizer que sim, mas no centro, Platão, apontando para cima, que é a ideia, e Aristóteles, discípulo de Platão, fazendo assim, ó, é matéria. É aquela, assista nossa aula, nosso intensivo de filosofia, certo? É a matéria, que a gente tem aula de Platão, tem aula de Aristóteles aqui. Outros são filósofos, alguns vão colocar, ele vai colocar até personagens da época, tem até ele aqui no meio, aqui, deixa eu achar aqui, que ele tá pequenininho aqui, ó, aqui desse cantinho aqui, ó, tá o próprio Sanzio. Vão dizer também que aqui você tem o Michelangelo, que o Leonardo da Vinci ele representa aqui o Platão. Esse aspecto aqui é renascentista. Esse cenário ele é renascentista, ele não é grego. É uma das características também, pegar o contexto grego e transformar no cenário renascentista. Faz uma mistura, faz um mix, tá? Entre eles, tá? Peraí, todos esses aqui são filósofos de alguma forma, helenísticos, pré-socráticos, socráticos? Sim. Quer dizer que o Rafael Sanzio leu todos eles? Não, mas se sabia do contexto. A influência era muito grande. Você não necessariamente lê aquilo, pode ter lido também, mas a influência é muito grande no mundo renascentista. Tá bom? Vamos dar seguimento aí? E aí a gente entra aí nos outros dois próximos conceitos. O primeiro rapidinho mais aqui, que é o absolutismo, porque como eu falei para vocês, nós teremos a aula de absolutismo aqui em filósofos. Mas dentro desse contexto que a gente está vendo, as monarquias, elas são consideradas absolutas, que você pode também, vou te dar um outro nome aqui para vocês, porque isso vai ser muito utilizado a partir do século XVIII, de antigo regime. Tá bom? Então anota aí. O que é isso? Por que antigo regime? Porque quando a gente tem as revoluções burguesas no século XVIII que derrubam o absolutismo, eles vão chamar de antigo regime. Falam assim, ó, já é antigo, passou. A gente aqui pode chamar de antigo regime ou de absolutismo. Por que absolutismo? Porque o rei reina de forma absoluta. Lá na formação dos estados nacionais, como a gente viu na última aula, o que acontece? Os reis passaram a depender menos dos feudos e formaram os seus próprios exércitos nacionais. E muitos desses reis conseguiram apoio das burguesias que estavam crescentes dentro dos reinos e os feudos foram diminuindo. Lembra que os feudos que davam toda aquela questão da cavalaria feudal para a proteção do reino, aí você teve guerras, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, você teve um monte de guerra. E aí o rei fala assim, peraí, tá na hora de eu governar, porque eu só sou rei, mas tá na hora de eu começar a centralizar as minhas ações. Então, ó, vou formar um exército, a burguesia quer meu apoio, beleza. E aí a burguesia fala assim, ó, então faz regras, faz leis aqui pra gente também. Como eu falei para vocês lá, a burguesia vai lá e exige padronização de pesos e medidas para vender a granel, porque essa é uma burguesia comercial. Você tem o estabelecimento de uma moeda nacional para poder fazer trocas comerciais. Mas esse rei, ele centraliza o poder. Ele centraliza a política. Porque ele cria uma lei, fala assim, eu vou fazer uma lei aqui para valer dentro do nosso território, que agora é nacional. Certo? Mas o rei está acima. Essa relação entre rei e burguesia não é uma relação sincera. Ela não é uma relação de a gente se ama. Não, está longe disso. Essa relação entre rei e burguesia é uma relação de eu vou até um limite. Chegou no tal limite, eu vou fazer uma revolução para te derrotar. É o que vai acontecer no século XVIII com a Revolução Francesa. Porque esse rei, inicialmente, ele se alia, entre várias aspas, com a burguesia, mas para poder acabar com o feudalismo. Mas eles não se amam. Essa burguesia vai ter que ficar pagando imposto, sabe? O rei manda tudo, o rei manda matar, ele faz o que quiser. Então essa relação é boa naquele começo para os dois, eles entendem. Mas depois isso vai se desgastando. E aí ele define lá os limites territoriais, o meu país é aqui. E esse rei está acima. A gente vai ver
na aula de filósofos do absolutismo, como que esses reis justificavam esse poder e como eles governavam, tá bom? Então, os reis de boa parte dos estados nacionais, eles eram absolutos, eles reinavam acima das leis, tinham algumas regras, tá? Estabelecidas até mesmo para eles, mas no geral eles estavam acima da lei em relação às outras pessoas, aos outros súditos. E aí, um outro conceito que vocês precisam conectar muito bem com o Renascimento, com o absolutismo, é o mercantilismo. Por quê? O mercantilismo, nós estamos falando da economia. Como que esses estados nacionais ganhavam dinheiro? Porque agora o Estado Nacional precisa promover o que ele vai chamar de, atenção nesse conceito aqui, ó, acumulação de capitais. Ele precisa acumular capitais. Então, como que esse Estado vai fazer? É isso. Foco agora nas características. Primeiro, professor, você está falando do início de um capitalismo mais... não é o industrial ainda, mas aqui a gente já está falando de um início de um capitalismo, tá? E é um capitalismo de Estado. Eu achava que capitalismo era só liberal, meu filho. Liberal é a partir do século XIX. Até o XVIII é capitalismo de Estado. O Estado interfere, tem a burguesia, eu sei, mas a burguesia tem que pagar muito imposto para o Estado. O Estado quer acumular riquezas. O Estado Nacional não pertence à burguesia no absolutismo. O Estado Nacional pertence ao rei. É propriedade dele, tanto é que ele está acima das leis. Então é uma intervenção direta do Estado. Tudo que a gente for ver de mercantilismo é principalmente para engrandecer o Estado. Ah lá. Para isso, se faz o investimento em grandes navegações ou expansão marítima e comercial. Está ligado ao Renascimento. Vamos conhecer. Mas conhecer para explorar e ter economia. Por isso que vão buscar especiarias no Oriente. É por isso que vão buscar metais preciosos na América. Porque tudo isso gera acúmulo de capitais para o Estado. E a burguesia? A burguesia não quer. A burguesia está fazendo isso porque o poder, o exército está nas mãos do rei. Mas a burguesia ela já quer ter mais autonomia. Só que ela não consegue. Ela não consegue. Ela vai conseguir mesmo, o foco mesmo é século XVIII, quando a burguesia começa a se rebelar contra isso. Tá bom? A ideia é buscar uma balança comercial para o Estado, que seja favorável. Você vende mais produtos para os outros estados que necessitam e compra menos. Assim você acumula capitais. Você tem riquezas. Você acumula capitais. Tá bom? Mais receita, menos despesa. Por isso, para poder fazer isso, ter essa acumulação de capitais, nós temos políticas protecionistas ou protecionismo alfandegário. Taxar produto estrangeiro para poder valorizar a compra do nacional. Não é indústria ainda, mas nós estamos falando de artesanato, mas principalmente manufaturas, produção em série, mas ainda que de forma manual. Então, nós vamos taxar produtos estrangeiros com mais força para valorizar com que as pessoas comprem o nacional. Então, você garante a fabricação e a venda nacional. Então, é sempre assim, tá bom? Promove-se o pacto colonial, certo? O que é o pacto colonial? A relação entre metrópole e colônia. Portugal não veio para o Brasil. Portugal definiu pelo Tratado de Tordesilhas, naquele período, que o Brasil pertenceria a Portugal. Então, o Brasil é uma colônia. Esse pacto não é um pacto que é aceito pelos dois lados. Eu quero que vocês entendam. Esse conceito é um conceito utilizado pela metrópole, que é o que domina. Domina, eu mando, é um pacto colonial. O Brasil pertence a Portugal. Tá bom? E dali nós extrairemos riquezas para engrandecer, para fortalecer o Estado Nacional Português e favorecer a acumulação de capitais. Certo? Para poder fazer isso, busca-se o monopólio, que é o exclusivismo comercial. Tudo que for ser retirado do Brasil pertence a Portugal. É ele que define as regras. Esse monopólio, ele não é 100% seguido o tempo todo. A gente sabe da história que na teoria é assim.
Na prática não era assim que funcionava. Portugal dependia de outras nações. A gente sabe que os holandeses, por exemplo, faziam montagem e manutenção de engenhos e depois passaram a fazer transporte de cana-de-açúcar do Brasil para a Europa. Só que isso tudo com intermediação, ou com aval, na verdade, de Portugal. Então está ali um pedaço, pelo menos, do monopólio, certo? E Portugal precisa ter um maior lucro disso, para poder acumular capitais, ter sentido dentro da balança comercial favorável, tá bom? E a busca por metais preciosos, que é o metalismo ou o bulionismo, tá? Bulionismo vem do conceito inglês de lingote de ouro, né? Que é bulhões, né? Então, metalismo e bulionismo, porque metais preciosos estavam em falta na Europa e as moedas eram cunhadas com metais preciosos, estavam em falta. É período de renascimento, é período de crescimento comercial. Então, levam-se metais preciosos. A Espanha inicialmente levou muitos metais preciosos. O que levantou, é importante destacar isso, esse fluxo de metais preciosos na Europa, aumentou o custo de vida na Europa. Então você teve uma alta generalizada dos preços na Europa com a chegada de metais preciosos. E aí, esses limites territoriais estabelecidos, ele já estaria lá atrás no absolutismo. Ele entrou de pilantra aqui, peraí. Opa, não quero mostrar isso ainda, peraí. Ele entrou de pilantra aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, gente, que aí resolve. Certo? Mas eu acho que, no geral, deu para entender muito bem que são conceitos que se convergem, né? Que convergem. Tem absolutismo, mercantilismo, renascimento. Cada um, o absolutismo está mais do ponto de vista político, o renascimento no ponto de vista cultural, da mentalidade, e o mercantilismo no ponto de vista da economia. Dito isso, Enem Digital 2020, vamos para a questão. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas. Isso é verdade, você vai pensar nesses grandes artistas, né? Amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa, que você tem várias, né, releituras da Mona Lisa. E a Última Ceia, ambos de Leonardo da Vinci. A Última Ceia, inclusive, representada a Mona Lisa também nas Olimpíadas de Paris, né? Você lembra que teve a Última Ceia que deu uma polêmica, né? O Juízo Final, a Pietà e o Moisés, aí já de Michelangelo, né? Assim como as inúmeras que são... Michelangelo era um escultor, né? Mas ele se tornou pintor para pintar o teto da Capela Sistina, que ele foi quase forçado ali, né? Como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que ele fazia as Madonas, né? Que permanecem ainda como o modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo, né? Os italianos, quando eles vão falar Minha Nossa Senhora, eles falam Madonna Mia, né? Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência, ou seja, elas convergem, vão convergir é o quê? É diferente de separar, elas vão ao encontro de todas as principais tendências da cultura renascentista. Então nós temos aí falando que as artes elas convergem quando a gente fala em cultura renascentista. Esse movimento cultural inserido no processo de transição da modernidade europeia caracterizou-se por quê? Pela validação da teoria geocêntrica, a Terra... Opa, não, já fui para outra, né? A Terra é o centro. Esse é o geocentrismo, né? A valorização da integração religiosa, integrar religiosamente com o Renascimento. Valoriza-se isso. Afirmação dos princípios humanistas, legitimação das tradições aristocráticas, a aristocracia, os grandes ricos agora, eles que mandam, tal. Ou incorporação das representações góticas. O gótico, a gente falou isso na aula de Idade Média, falando sobre diversidade cultural da Idade Média, ele está focado na arte ou na cultura medieval. Então você já vai eliminar essa. Não é uma questão difícil. Lembra que eu falei sobre características que, para fazer a questão de renascimento, mercantilismo, foca na característica. É preciso saber as características que nós passamos na aula. A alternativa correta é C. Afirmação dos princípios humanistas. Para fazer essas artes que estão conectadas com a ciência, lembra que eu falei da questão do estudo de anatomia, de matemática? É o ser humano criando. Não é
providência divina. Por mais que seja, às vezes, a igreja tenha obras cristãs, tem obras religiosas, como o Michelangelo fazia Pietà, as Madonas de Rafael, mas você tem um foco na ciência muito forte. Então, a alternativa C, acho que nem precisa passar pelas outras aqui, né? Um Enem PPL, vocês estão vendo que tem questões que são relativamente recentes, né? 2020 diz assim: ordena, para quem não sabe, o PPL é para pessoas privadas de liberdade. É o mesmo Enem. Geralmente eles mantêm temáticas muito próximas do Enem, ele acontece dias depois do Enem, mas ele tem. É o mesmo modelo de prova, tá bom? Só tem outras questões. Ordena-se pela autoridade do parlamento, entramos aqui num conceito de parlamento, que ninguém leve ou faça levar para fora deste reino ou Gales, ou qualquer parte do mesmo, qualquer forma de dinheiro. Ninguém leva nada daqui. Moedas desse reino. Ninguém leva moeda desse reino. É para manter a moeda aqui. Você já está entendendo quando a gente fala de acumulação de capitais, ou de dinheiro, ou de moedas de outros reinos. Terras ou senhorias, nem bandejas, vasilhas, barras ou joias de ouro, guarnecidas ou não, ou de prata sem a licença do rei. Sem a licença do rei. Então a gente já tem características aqui importantes que vão falar, que eu falei, intervenção direta do Estado. Esse livro é muito bom, fica a minha dica aqui para vocês lerem esse livro, para quem quiser. Um livro de história geral, porque muita gente pergunta, a história da riqueza do homem, do Léo Huberman, tá bom? Ele chama Léo Huberman, esse livro é muito bom. O pessoal confunde com história, a riqueza das nações de Adam Smith. Não tem nada a ver um com o outro. É a história da riqueza do homem, do Léo Huberman. Vamos lá. A temática exposta no texto referente à Inglaterra dos séculos 16 e 17. Nós estamos na Inglaterra, por isso que teve a questão do parlamento aqui. Caracteriza uma associação entre. Então você tem que associar dois conceitos aí. A. Determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas. Racionalização da empresa colonial e reconhecimento dos particularismos regionais, valorizar o particularismo regional. Demarcação de fronteiras comerciais e descentralização dos poderes políticos. Expansão das atividades extrativas e questionamento da investidura divina, você questiona Deus, difusão de práticas artesanais e aumento do controle legislativo. Olha só, A, B, C, D ou E? A alternativa correta é A. Determinação de regras protecionistas. Porque na Inglaterra você tem uma característica importante, que ali você já tem um parlamento atuante, apesar do rei absolutista. Mas lá você teve até um rei querendo mandar mais do que o parlamento, que se caracterizou como absolutismo, e aí você teve as revoluções inglesas lá para derrubar o rei. Mas regras protecionistas, porque está falando, ó, ninguém leva, a gente precisa acumular riqueza. É o que eu falei, é uma característica só. Então nós temos aqui uma questão que tem dois assuntos em um. O primeiro é o mercantilismo, porque define o protecionismo alfandegário, certo? Ó, ninguém leva dinheiro, nada. Segundo, também é mercantilismo, mas é absolutismo. Só pode fazer isso com a licença do rei. Então, ó, não pode fazer nada disso sem a licença do rei. Aí entra também o mercantilismo, que é a intervenção direta do Estado, e o absolutismo, porque é o rei que manda. Então, fortalecimento das instituições monárquicas. Mas e o parlamento? Mas o parlamento ele existe na Inglaterra, mas quem manda ali era o rei. Tá bom? Então, alternativa A. Não estamos falando de providência divina, o que elimina, por exemplo, a D, certo? Não estamos falando de difusão de nenhuma prática artesanal, aqui é manufatura, é diferente. O artesanal é pessoal, a manufatura já é produção em série, ainda não em escala industrial, mas de forma manual, tá bom? Não é sobre demarcação principalmente o erro aqui na B, na C, é a descentralização de poder político. Não, está centralizado nas mãos do rei. Não pode esquecer essas características, tá? Renascimento, mercantilismo, absolutismo, características guardadas na cabeça, gente, tá? E a B fala racionalização da empresa colonial. Economizar, racionalizar. Não, eles querem expandir, eles querem crescer economicamente.
Tá? E não está reconhecimento particularismo regional, está reconhecendo o central do Estado Nacional, que é quem? O rei. Então, alternativa A. Vamos para a próxima. 2 textos aqui. Aqui tem que entrar um pouquinho no conceito do século XIX também. Enem 2019, texto 1 para vocês. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram, que a gente falou até agora, né? O Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Porque a burguesia estava fazendo essas práticas, ela ganhava dinheiro também. Eles engrandeceram quem? O Estado. É o Estado que ganhava. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui importante. Por que a escravidão, a escravização de africanos no Brasil? Pensando no contexto do mercantilismo, do renascimento, do absolutismo português. Por quê? Ah, porque eles trabalhavam mais? Não, isso é mito, é mentira. Ah, eles eram pacíficos? Isso é mito. Não. Eles eram escravizados, os indígenas eram escravizados, os africanos eram escravizados. Mas por que um foco maior na escravização africana? Que gerava mais lucro. Eram propriedade, poderiam ser vendidos, e cada navio negreiro que aportava no Brasil, inicialmente em Salvador, Pernambuco, depois Rio de Janeiro, o Estado português ganhava o imposto em cima disso. Então engrandece a atividade mercantil, a atividade colonial, da expansão marítima, engrandece o Estado português, tá bom? Além do que, você tem os negociantes, os traficantes, que eram burgueses, muitas vezes, também ganhavam dinheiro em cima disso, porque eles estavam ali ganhando, trabalhando, tá? Então, texto 1, o protecionismo também, no sentido de que o monopólio comercial, de valorizar o produto interno. E o texto 2? Aí é um texto que vai no século XIX falar sobre Adam Smith. As interferências da legislação aqui, ele está criticando a legislação. E das práticas exclusivistas, o que é isso? Monopólio. Monopólio do Estado. Lá do mercantilismo. Restringe a operação benéfica da lei natural da esfera das relações econômicas. Ele critica. O que o Adam Smith defende? A livre iniciativa, a livre concorrência. Ele fala o Estado, lembra disso, liberalismo. Aqui a gente está falando de liberalismo. Esse conceito surge, do ponto de vista econômico, no século XIX, com Adam Smith. Liberalismo. Entre os séculos XVI e XIX, então a gente pega lá o período do mercantilismo e até chegando no liberalismo do século XIX. Diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Então nós temos 2 visões diferentes aqui. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas dele. Então, aqui divergem, não convergem. Divergem, são diferentes. A do texto 1 é diferente da do texto 2. Vamos lá. Valorização do pacto colonial. A primeira está valorizando o pacto colonial? Tá. Já vamos respondendo? Tá valorizando. Fala, o pacto colonial é mercantilismo. A segunda, combate à livre iniciativa? Não, está defendendo, não está combatendo. Então não pode ser essa. O liberalismo, ele não combate a livre iniciativa. Ele defende a livre iniciativa. O Estado não deve interferir. B, a defesa dos monopólios régios. Régio no sentido de quem rege, o regente, o rei, nesse caso. Então ele defende o monopólio. A primeira, tá certo? Tá falando sobre isso. Apoio à livre concorrência no texto 2, a primeira referente ao texto 1, sempre a segunda referente ao texto 2, sim, o Adam Smith está defendendo a livre concorrência. Alternativa B, já achamos. Mas vamos ver as outras, vamos lá, gente. A C, formação do sistema metropolitano. A primeira está formando. O que é o sistema metropolitano? É o pacto colonial, metrópole, colônia. Está defendendo, está formando, defendendo a formação. Mas o problema está no segundo termo, que fala crítica à livre navegação. Ele não está fazendo crítica à livre navegação. O Adam Smith, ele quer que a burguesia, que as pessoas façam navegações livres, independente da relação com o Estado. Então, não pode ser a C. A D, abandono da acumulação metalista? Não, é característica do mercantilismo a acumulação de metais preciosos, que leva à acumulação de capitais. Então, está errado o contexto. Olha lá a característica do mercantilismo que a gente viu. Guarda a característica para fazer para o Enem. O segundo termo está falando de estímulo ao livre comércio. Aí sim, o Adam Smith defende o estímulo ao livre comércio. Só que o primeiro conceito está errado, então não pode ser essa também.
Eliminação das tarifas alfandegárias. Não. Para o absolutismo, o mercantilismo tem que ter tarifa alfandegária para valorizar o produto interno. Para o Adam Smith, incentiva ao livre cambismo? Sim, ele incentiva a livre circulação de capitais. É um conceito certo, mas a primeira está errada. Então, por isso, a alternativa correta para a gente é B. E para a gente fechar, lembrando que aqui já fica mais miudinha a letra, se você estiver vendo no celular, acompanha a minha leitura. É uma questão de FUVEST 2021, vestibular FUVEST 2021. Vamos lá. Nós temos aqui uma imagem do Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, certo? É um estudo do corpo humano, é um estudo de anatomia extremamente interessante, extremamente importante. Renascimento, descoberta. Lembra que eu falei que os artistas, os cientistas estudavam o corpo humano? Então nós temos aqui o homem vitruviano. Vou ler aqui. O homem vitruviano foi desenhado por Leonardo da Vinci com base em um tratado sobre arquitetura escrito e ilustrado por Marcus Vitruvius, do século I a.C. Olha a influência greco-romana. Ele pega um tratado, certo, sobre arquitetura, que foi escrito por Marcus Vitruvius, lá no século I a.C., olha o nome, vem do latim, do romano. Mas agora a gente está... Aí o Leonardo da Vinci pega essa influência já no Renascimento e faz o estudo do corpo humano pelo homem vitruviano. Na Roma Antiga. A obra ganhou versões impressas e traduções nos séculos XV e XVI. O desenho de Da Vinci expressa propostas do movimento renascentista. Por que ele é do Renascimento? Por que ele é importante? Por que ele pertence ao Renascimento? A buscar perpetuar obras da Antiguidade Clássica por meio da cópia e da salvaguarda. Eu falei para vocês, eu já vou eliminar essa, tá? Porque eu não consigo, eu tenho que eliminar, que o Renascimento não copia o mundo greco-romano. Influência é diferente de cópia. Então elimina. B. Censurar os estudos da anatomia humana herdados da Antiguidade Clássica. C. Retomar a percepção da simetria e das proporções humanas como ideal do belo. D. Apoiar-se no legado da antiguidade greco-romana para reafirmar o teocentrismo. Vamos marcar as palavrinhas aqui. E separar a arte do pensamento humanista e do conhecimento matemático. Gente, aí fica fácil. A alternativa correta é C. Ele tenta retomar uma percepção de simetria, olha o homem vitruviano aqui, das proporções humanas como o ideal do belo, lá no mundo greco-romano. Ele está fazendo igualzinho, ele está fazendo uma cópia? Não, mas ele está buscando as proporções, os estudos, falando assim, ó, antes tinha, e eles estudavam bastante sobre isso, eu estou retomando essas questões. Igualzinho? Não. Nunca é igualzinho. Nunca é. Mas é influência, tá? Então, alternativa C. A gente já eliminou, porque falou que não é cópia. Vamos ver as outras aqui. A B fala em censurar estudos de anatomia. Eles não estão censurando, eles estão explorando os estudos de anatomia que são herdados do mundo antigo, né? Que são herdados lá de trás. Não fazendo igualzinho, não é cópia. Por que a gente elimina a D? Porque apoiar-se no legado da antiguidade greco-romana para reafirmar o teocentrismo. O teocentrismo é Deus. Eles não estão com essa ideia do Deus no centro. Não, é além disso. É o antropocentrismo. Lembra disso? E a E, separar a arte do pensamento humanista e do conhecimento matemático. Lembra que não há separação da arte no Renascimento em relação às descobertas científicas? Elas caminham juntos, então não pode ser essa também. E é isso, é com essa cara de felicidade de ter feito mais uma aula que eu considero que foi uma aula muito bacana, uma aula boa, que eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham acertado. Não deixe de pegar o link, não deixe de curtir, de comentar esse vídeo, que ajuda demais a gente no engajamento. Começando setembro agora, é sempre bom começar um mês com engajamento, conversando com vocês, fazendo uma aula boa, de qualidade. E é isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco tem aula de História do Brasil. Amo vocês de coração, grande beijo, fui!